Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 1º de janeiro de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 2, o Evangelho da Glória. Estamos na terceira semana, semana 3, na mensagem 11, que é a dinâmica da vida da igreja. Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube começar a indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. Também o mais importante, que você busque o Senhor, que você ore ao Senhor para que Ele te mostre, Ele te revele pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe aqui os vídeos do canal, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Levítico capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Senhor Jesus. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 13 até o versículo 20. Senhor Jesus. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ó Senhor Jesus. Agora 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Senhor Jesus. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Senhor Jesus. Agora 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Senhor Jesus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Senhor Jesus.
segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: o nosso corpo é para Deus. Ó Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque Paulo parece tão solene falando rogo-vos. Ele não precisava rogar, bastava pedir. Mas ele sabia que temos dificuldade de praticar a palavra de Deus. Por isso ele nos rogou pelas misericórdias de Deus. Ó Senhor Jesus. A expressão misericórdia de Deus é muito interessante. Deus atentou para a nossa situação. Hoje temos a redenção de Cristo, que nos salvou da situação de pecado, mas antes disso estávamos numa situação deplorável. Então Deus precisou exercitar sua misericórdia por causa de nossa condição tão reprovável, tão indigna de Ele fazer alguma coisa. De acordo com Romanos capítulo 9, versículo 15, Deus tem misericórdia de quem quer. Mas graças ao Senhor pela obra de Cristo, Ele morreu por nós, pagou todos os nossos pecados com seu sangue, e pela sua ressurreição a vida divina entrou em nós. Senhor Jesus, hoje somos filhos de Deus, aleluia! Pelas misericórdias de Deus, sua graça nos alcançou. Ó Senhor Jesus, Paulo então nos roga que apresentemos nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. No Antigo Testamento, quando se faziam ofertas com sacrifícios de animais, o animal era imolado, cortado em pedaços e colocado sobre o altar para ser queimado pelo fogo. Um aroma agradável subia a Deus, que ao sentir o perfume e aceitar a oferta, não condenava o ofertante. Pelo contrário, ele o aceitava. Senhor Jesus, hoje, diferente do Antigo Testamento, quando nos apresentamos a Deus, devemos oferecer nosso corpo como um sacrifício vivo, santo, isto é, separável e agradável a Deus. Senhor Jesus. Paulo fala de apresentar o corpo, não o espírito ou a alma, porque o nosso corpo inclui todo o nosso ser. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, vemos que o corpo físico que carregamos é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Portanto, precisamos fugir da impureza, da fornicação, das coisas pecaminosas, porque esse corpo é para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Nos versículos 15 e 16, Paulo faz várias perguntas, como: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? E também nos exorta a fugir da fornicação, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Prestemos atenção à última frase do versículo: não sois de vós mesmos? Quando nos apresentamos a Deus, simplesmente lhe damos o que já lhe pertence. Pois no versículo 20 Paulo afirma: fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como o nosso corpo físico é importante, Senhor Jesus.
Precisamos mantê-lo sempre santo, separado para Deus, para a obra de Deus, ó Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 9, versículo 27, Paulo ilustra como usar nosso corpo para o serviço do Senhor. Ele esmurrava o corpo para reduzi-lo à escravidão. O que isso quer dizer? Por exemplo, nas manhãs de domingo, muitas igrejas têm reunião. Num dia frio, talvez pensemos em dormir um pouco mais e chegar à reunião mais tarde. Nosso corpo sempre busca conforto. Por isso devemos esmurrar o corpo. Precisamos aprender a dominá-lo para as coisas do Senhor. Ele precisa ser subjugado para servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus. No versículo 10 de 2 Coríntios 4, Paulo mostra que esmurrar o corpo é levá-lo à morte. Não à morte física, mas à morte de sua indisposição para as coisas de Deus, com o propósito de que a vida de Cristo se manifeste nele, Senhor Jesus. Em Filipenses 1, versículo 20, Paulo fala de Cristo ser engrandecido em seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Isso deve ocorrer dia a dia. Nosso corpo é preguiçoso para as coisas de Deus. Tudo é motivo para desistir. Por isso é que precisamos dominar o corpo, dar-lhe ordens. Vamos para a reunião, vamos ler a Bíblia, vamos pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus, certo irmão, depois de ver esse princípio na palavra, decidiu fazer um voto ao Senhor. Todo sábado ou toda semana vou gastar 2 horas para a pregação do Evangelho, que são 2 horas numa semana inteira. Todos precisamos ter disposição para servir ao Senhor. Num sábado, resolveu sair com um filho que tinha muito encargo também e foram para uma praça. Uma pessoa que encontraram concordou em conversar com eles, mas disse que era ateu. Eles, porém, não se deixaram intimidar pela situação e persistiram em lhe apresentar o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus! Depois de cerca de 10 minutos, a pessoa invocou o nome do Senhor, aceitou um exemplar do jornal Árvore da Vida e no sábado seguinte, ó Senhor Jesus, estava na reunião da igreja com eles. Ó Senhor Jesus! Se esse irmão e o filho não tivessem tomado essa decisão, a pessoa não teria sido salva. Graças ao Senhor, menos um ateu no mundo. Ó Senhor Jesus! Tudo isso só ocorreu porque eles apresentaram o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós também podemos ter experiências como essa. Devemos lembrar que, por fim, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É verdade, né? Podia falar para a gente apresentar só o nosso espírito, só a nossa alma, né, Senhor Jesus? Mas fala para apresentar todo o corpo, que quando o corpo vai, né, vai tudo, né, Senhor Jesus? Vai o espírito, vai a alma junto, né? Ó Senhor Jesus. Né, nós temos que perceber, né, que, né, o Senhor, ele fala, né, ele quer nos encorajar, né, a gente nos apresentar, a gente servir a Ele, né, com aquilo que a gente tem. Né? Se você é eloquente, você tem muita sabedoria, pode falar muito, então faça isso. Se você já não tem tanta eloquência, você conhece poucos versículos da Bíblia, vai com aquilo que você tem. Né? Ó Senhor Jesus, eu lembro uma vez que eu preguei o Evangelho para uma jovem, né? Uma jovem estava meio desanimada, né? com as reuniões, né? com ir lá onde ela congregava, né? Senhor Jesus, eu falei com ela, não, você precisa ser encorajada sim. Ela, às vezes eu tenho vontade, às vezes eu não tenho vontade. Eu falei com ela, mas você precisa ler a palavra, você precisa buscar, mas, né? De repente você não tem muito tempo, uma coisa você pode fazer, invocar o nome do Senhor. Aí eu ensinei para ela que quero invocar, né? Falar, ó Senhor Jesus, né? E daí ia surgir sentimento para orar e tal. Aí eu fiquei invocando com ela um tempo, né? Assim, né? Invocando, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí fui explicando para ela, tocando na palavra. Aí ela falou, olha, mas eu não sei muitos versículos na Bíblia, não guardo muita coisa, minha cabeça é toda confusa. Eu falei, mas ó, guardo e invocar. Né? Fala, ó Senhor Jesus, né? E o Senhor
vai te dar discernimento, Ele vai te ajudar. A gente precisa ser simples, a gente precisa falar aquilo que a gente crê. Então creia no invocar. Aí fui, mostrei para ela, ela creu e começou a invocar. Aí, passado alguns dias, ela voltou e falou assim, poxa, eu tenho que te contar uma experiência. Eu, ó Senhor Jesus. Ela falou, né, que ela estava voltando tarde à noite de um lugar e aí encontrou lá uma pessoa lá que era conhecida dela, né? Tava esperando o ônibus lá, né, e tal, e ela esperando o ônibus não vinha e tal. Daqui a pouco ela viu essa pessoa e viu que a pessoa estava meio agitada, resolveu se aproximar dessa pessoa, né? Ela começou a invocar, ela teve esse sentimento de se aproximar da pessoa. Aí quando ela chegou lá, a pessoa virou para ela e falou assim, olha fulano, eu tô desesperada, eu tô esperando vir um ônibus aqui, eu já tô aqui há quase 1 hora esperando o ônibus, que eu vou me jogar debaixo do ônibus e vou me matar. Então você está aqui, talvez Deus tenha mandado para você aqui para você salvar a minha vida, né? Então é a sua oportunidade, né? Se você não fizer qualquer coisa para salvar a minha vida, eu vou me matar. Aí nisso ela ouve o barulho do ônibus, né, vindo, né? Aí ela agarrou a pessoa pela mão e falou assim, não, vem cá, você vai se matar, não, vem aqui. Aí ela começou, né, ó Senhor Jesus, o que eu faço? Ó Senhor Jesus, o que eu faço? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Daqui a pouco a pessoa começou a falar junto com ela, né, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí ela viu que a pessoa estava falando, é isso mesmo, vamos lá, vamos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí as duas começaram a invocar e o ônibus passou, né? Aí o ônibus foi embora. E a jovem não se matou, né? Ó Senhor Jesus. Aí ela ficou pensando, e agora, o que eu vou falar? Né? Eu não tenho o que falar. E começou a falar com ela, olha, você precisa invocar esse nome. Esse nome é o nome do Senhor Jesus. Quando você fala, Deus entra para você. Ela falou com simplicidade aquilo que eu falei para ela. Né? Aí ela foi contando para mim, né? Eu não lembrava na hora, num versículo, não lembrava nada. Eu só lembrava de invocar o nome do Senhor. Né? E fui falando para o Senhor, você precisa invocar o nome do Senhor e Jesus vai te salvar, porque Jesus vai entrar para dentro de você. Você tem que falar comigo, ó Senhor Jesus, você precisa crer e tal. E foi falando assim, de maneira simples, né? E a jovem ali foi salva, voltou para casa, né? Não se matou. Né? Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser simples, né? A misericórdia de Deus é isso aí. Né? Deus, Ele... É isso que a gente precisa perceber, né? As pessoas estão numa situação deplorável, assim como um dia também nós também estávamos, né? Ó Senhor Jesus, né? O Senhor que Ele proporcionou no Velho Testamento, né? Olha, a pessoa não tinha como se salvar, mas Deus falou ali, olha, traz um animal, coloca a cabeça, né, a mão na cabeça do animal para você se identificar com ele, e pelo sacrifício do animal eu não vou te condenar, né? Ó Senhor Jesus, mas Ele mostrou ali, olha, você precisa fazer algo, para você não ser condenado por Deus, você precisa fazer algo, você precisa pegar um animal que seja macho, sem defeito, né, e você vai trazer ele aqui, né, o sacerdote vai cortar, vai botar em ordem ali, e esse aroma vai subir até Deus, e Deus não vai condenar aquela pessoa, Ele vai aceitar, né, aquela pessoa, né? Ó Senhor Jesus, então mostra assim, né, o tamanho da misericórdia de Deus. Falou, vou providenciar uma coisa aqui, mas você vai ter que tomar uma atitude, né? Ó Senhor Jesus, hoje, né, nós estamos aonde? Nós estamos no Novo Testamento, nós temos Cristo. Né? Ah, mas eu já tenho Cristo, então estou tranquilo. Não, você também precisa tomar uma atitude. Essa jovem olhou ali e podia falar assim, ah, eu não posso fazer nada, porque eu também estou numa condição ruim, não conheço a palavra. Então vai lá, se joga lá na frente do trem, no ônibus lá, de repente eu acho que eu vou até com você e vou pular lá debaixo do ônibus também. Mas não, ela resolveu tomar uma atitude, ela começou a invocar o nome do Senhor. Né? Ó Senhor Jesus, e a pessoa foi salva, né? Graças ao Senhor, né? Senhor Jesus. Então a gente precisa ser simples, né? O nosso corpo é para isso. Nós precisamos tomar uma atitude, né? De pelo menos de invocar o nome do Senhor, né? De procurar o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, a gente já, né? A gente quer, né? Nossa carne está cheia de desejo, a gente vai tomar atitude, né? A nossa carne não vai satisfazer o desejo porque você parado olhando para o teto. Você vai tomar uma atitude de satisfazer a carne, né? E aí vai lá e faz. Né, Senhor Jesus, mas nós precisamos tomar a atitude de santificar o nosso corpo, apresentando o nosso corpo o quê? Para o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, né? Aí o que vai acontecer? Você vai se apresentar para o Senhor, você não vai ter tempo para fazer outras coisas, como ele fala aqui, né? A gente deve fugir da fornicação, né? Então quando ele faz esse versículo aqui, né? Ó Senhor Jesus, né? Ali em Coríntios 6, no versículo 18 fala, né? Para a gente fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, ele peca contra o próprio corpo. Então ele fala que essa palavra imoralidade, na verdade, é fornicação. Quando você pratica
Fornicação, você está atentando contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Né? Ó Senhor Jesus. Então fala que o Senhor vai nos julgar por essas coisas. Então, ao invés de você usar o seu corpo para fornicar, para poder fazer as coisas da carne, vamos usar o corpo para as coisas de Deus, né? Para invocar o nome do Senhor, para procurar expressar o Senhor, né? Levar todo o nosso ser diante do Senhor. A gente tem que, né, como tocou aqui, né? Quando a gente está se apresentando para Deus, a gente está simplesmente dando para Deus algo que já é dele. Ele já nos comprou, ele já se deu por nós, ele já usou a sua misericórdia. Né? No Antigo Testamento ali para a pessoa ter algo ali para fazer, mas agora nós temos Cristo. Nós temos a própria pessoa de Cristo e ele está dentro de nós ali, né? Implorando ali, né? Como Paulo ali, né? Ele implorava ali, né? Ele podia pedir, né? Mas ele sabe a nossa dificuldade diante de Deus. Então ele implorava pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Usa o seu corpo para dar glória a Deus, para glorificar a Deus, para se apresentar a Deus, né? Ó Senhor Jesus. Mas não é para um sacrifício morto, é para um sacrifício vivo, né? Senhor Jesus, expressar o Senhor no seu corpo, né? Por isso que fala, o nosso corpo ele é importante. O Senhor nos separou, o Senhor separou todo o nosso ser para Ele. Ó Senhor Jesus, toda a nossa vida é para fazer a vontade dEle, né? E a gente precisa manter esse corpo, né, de maneira santa, né? Não se entregando para outras coisas, mas se entregando para o Senhor, para fazer a vontade dEle, né? O que ele falou que é aprender a dominar o corpo, né? Ó, vamos lá, levanta, vai para a reunião, né? Vai ler a Bíblia, para de preguiça, levanta aí, vamos lá, né? Senhor Jesus, fazer como esse irmão, né, que se encorajou, né, ali, né? Vou pregar o Evangelho. Se ele não vai, não encontrava, né, aquela pessoa ali, né, um ateu, né? A pessoa falou, não, sou ateu, não creio em Deus, né? E depois de 10 minutos ali, né, Senhor Jesus, o irmão pôde apresentar para ele a palavra, como a gente viu na semana passada. Como que as pessoas vão invocar o nome do Senhor se elas não creem? E como que elas vão crer naquele que elas nada ouviram? Esse cara é ateu porque ele nunca tinha ouvido falar do Senhor de maneira como deve ser falado. Como eu já falei, né? A pessoa quando fala assim, evangelho, ela pensa no evangélico. Ah, o evangélico que faz isso, que faz aquilo. Ah, aquele fulano lá que fez uma falcatrua, aquele outro que fez isso. Não é evangelho. Ah, aquele evangélico que fulano ganhou isso, ganhou aquilo. Isso não é evangelho. O evangelho é a pessoa de Cristo. É Cristo para dentro de nós, né? Querendo, né, tirar o nosso corpo da escravidão do pecado, né? A pessoa que está ali, né, que quer fumar, quer beber, quer roubar, quer fazer um monte de porcaria, você acha que ela faz isso né, alegre? Ela não faz isso alegre, ela está escrava daquilo ali. Mas o Senhor, Ele quer que a gente, de boa disposição, né, a gente renda o nosso corpo que já é dele, né, para fazer o que? Fazer a vontade dele. Isso é libertação. Né? Então esse rapaz ali pôde ouvir essas palavras, né? Outras, né? Ali, o que o Senhor, né, falou ali, né, por meio do Espírito ali, né? Ó Senhor Jesus, né? Não sei se já tiveram essa experiência. Eu já tive experiência. Você falou assim, eu sou ateu, ainda falou assim, sou ateu graças a Deus, né? Ó Senhor Jesus. E eu pude chegar ali, né, e falar, né? E na hora que o Senhor falou assim, eu falei, ó Senhor Jesus, agora o Senhor precisa me conduzir numa palavra de sabedoria para essa pessoa, né? Ó Senhor Jesus. E graças ao Senhor também, né? O ateu ali, o ateu, graças a Deus ali, ele invocou o nome do Senhor, ele aceitou o Senhor. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Mas para isso a gente precisa se apresentar, a gente precisa estar ali, né, Senhor Jesus, né? Por um lado, em casa a gente ora, né, para que as orações cheguem ali até as pessoas, para que a gente possa dar um passo ali, encontrar a pessoa certa, né, ir de encontro com a vontade de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Mas também precisa estar disposto, né? Como se fala assim, ah, eu sou ateu. Você não pode virar isso e falar, ah, você é ateu, então tchau. Não, tem que ter essa intrepidez, né? Falar, não, Senhor Jesus, você é ateu porque você ainda não ouviu, né, ainda uma palavra de Deus mesmo. Ó Senhor Jesus, eu estou aqui, eu quero, né, quero que você me dê a oportunidade de eu exercitar o meu Espírito aqui para que o próprio Espírito possa falar com você. A gente tem que ter essa ousadia. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a gente não deve desistir, né? Mas realmente ele está encorajado a se apresentar. Senhor, eu já estou aqui, né? Já vim aqui orando, já orei, né? Já busquei o Senhor, já saí de casa, já estou aqui. Não, agora eu não vou perder a oportunidade. Pode ser ateu, pode ser o que for. Vamos, não, estou aqui para falar a palavra, eu vim aqui para isso, né? Ó Senhor Jesus, por isso que fala a gente apresentar o nosso corpo com uma disposição de servir ao Senhor. Senhor, eu estou aqui para isso. Ah, mas está muito calor. Não, eu me ofereci com calor, com chuva. Já estou aqui, vamos embora, né? Ó Senhor Jesus, né? Igual já tive uma experiência, né, de chegar para uma pessoa ali e falar, ó, vem aqui, quero falar com você a palavra de Deus e tal. A pessoa falou assim, não, mas eu sou do diabo, eu sou satanista, eu sirvo ao diabo e eu estou aqui para
para acabar com a vida das pessoas. Aí eu olhei assim, espantei assim, falei, tá bom, e fui embora, né? Aí, né, depois me arrependi, né? Falei, ó, devia ter falado com o Senhor, né? Aí o irmão contou a experiência dele para mim, né? Que ele chegou numa loja lá, né? Levando lá, e tava uma pessoa lá, né? Toda esquisita lá e tal. E aí a pessoa chegou para ele e falou a mesma coisa, não, sou satanista, sou do diabo e tal. E nós temos um livro, né, que fala dos servos de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Né? E aí ele começa a falar de vários ministérios, né? Os ministros de Deus ali. E aí começa falando do primeiro ministro de Deus, que foi Lúcifer. Né? Antes dele se corromper, antes dele se tornar Satanás, né? Que era adversário de Deus. Antes ele servia a Deus. Né? Ó Senhor Jesus. E esse irmão foi simples. Ele chegou para essa pessoa que falou que você é satanista, então você cultua Lúcifer? Olha, eu tenho um livro aqui que fala de Lúcifer. Né? Porque aí começou a falar com ela assim, olha, ele servia a Deus, mas aconteceu uma coisa, você quer saber o que aconteceu com ele? Né? Antes dele se tornar adversário de Deus, aí a pessoa foi se interessando, né, e tal, e foi e comprou o livro, né, Senhor Jesus, para ler, né, ver sobre os ministros de Deus. Né? E aí depois na semana seguinte ele voltou, e aí leu o livro, ela, pô, li, cara, livro muito interessante. Comecei a lendo sobre Lúcifer ali, e poxa, fui lendo várias coisas aqui. Ela não leu só sobre Lúcifer, ela leu o livro todo. Né? E aí viu ali todos a respeito dos ministros de Deus, leu sobre Abraão. Poxa, eu nunca tinha visto esse aspecto aqui. Poxa, muito interessante, você tem um outro livro aí? Né? Aí o irmão foi, levou outro livro, aí falou assim, poxa, o que você achou mais interessante? Aí dentro daquilo que ela falou, ele mostrou para ela mais um livro, ela comprou, aí foi e invocou o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, e se converteu por causa do coração simples do irmão. Eu não tive esse coração. Né? Quando a pessoa falou ali que era do diabo, eu logo falei, tô fora, né? Ó Senhor Jesus. Mas hoje eu já tenho essa experiência. Não, peraí, eu tô aqui, né, pelo Senhor, né? Se a pessoa ela falou que não é, então vamos ver então, né? Ó Senhor Jesus, vamos ver. Né? Então a gente precisa ver ali, Senhor, não foi à toa, né, que eu fui ali e encontrei, né, com essa pessoa, né? Ó Senhor Jesus, depois eu já tive uma outra experiência, né? Eu procurei persistir, né? Encontrei também uma pessoa, né, que eu falei com ela, olha, eu estou aqui, eu quero apresentar para você a palavra de Deus, quero falar com você um pouquinho, né, da pessoa de Jesus Cristo. Né? Aí a pessoa virou para mim e falou assim, não, mas eu não sirvo a Deus não, eu sirvo ao outro lado. Né? Ó Senhor Jesus, aí eu olhei assim, falei assim, é mesmo? E como é que tá isso aí para você? Tá sendo bom? Aí a pessoa assim, tá sendo ótimo, maravilhoso. Eu falei assim, mas você quer melhorar mais ainda? Aí ela ficou olhando para mim assim, eu falei, pois então me dá 5 minutinhos do seu tempo que a gente pode melhorar, né? A gente pode ficar melhor ainda, né? Ó Senhor Jesus, aí a pessoa veio e tal, fui lá, conversei com ela, falei com ela e tal, né? Nesse dia ela não adquiriu o livro, mas eu pude voltar lá outras vezes, né? Ela abriu a casa dela, eu pude voltar várias vezes, conversar com ela, até que finalmente invocou o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa estar com o nosso coração aberto, né? Nosso tempo disposto, né? Como essa pessoa fez, poxa, eu sou tão ocupado, mas né, pelo menos 2 horas em uma semana, um diazinho ali, né, Senhor Jesus, eu posso ofertar para o Senhor, né? Então a gente precisa fazer isso, né? Tirar um dia para ir de repente na casa do vizinho, você não precisa ir longe, né? Pode ser na casa do vizinho, pode ser, né, um parente, né, um amigo, né? Tira um tempo, né, e vai lá, né, falar do Senhor. Né? Nós precisamos fazer isso, né? Tomar essa decisão, né? Como tocou aqui, né? Se esse irmão, né, não toma essa decisão, não sai junto com o filho, né? E o rapaz lá está ateu ainda, mas graças ao Senhor, né, agora tem menos um ateu no mundo, né? Alguém que crê em Deus. Precisa perceber o seguinte, que a esfera do mundo, ela é para isso mesmo, para gerar pessoas que não querem nada com Deus. Então, o normal é isso aí, pessoas que não querem nada com Deus. Só que a gente acha, não, Senhor, eu já orei, então tem que encontrar pessoas abertas. Não, você vai encontrar pessoas. Né? Todo mundo tem esse potencial, né, de se tornar filho de Deus. Basta que você tenha um coração, que você esteja disposto ali, né, e você tenha clareza, olha, o mundo é contra Deus mesmo, então o que eu vou encontrar? Pessoas contra Deus. Mas né, eu estou aqui para dar uma oportunidade para o Espírito falar. Então a gente precisa estar sensível ao Espírito e não ver barreira, né? Mas realmente, né, se aproximar das pessoas, a pessoa falar ali, assim, amém, vamos lá assim mesmo, né? Agora, se a pessoa não quer, né? Como aconteceu esse dia, a pessoa não quis, eu insisti um pouquinho, ela foi, conversei com ela 5 minutinhos,
Ela falou, seus 5 minutos já passaram e tal. Eu falei lá, agradeci, abençoei ela, fui embora. Na outra semana eu passei naquela rua, vi a pessoa de novo, eu fui indo. E assim vai. Né? Senhor Jesus, hoje tem pessoas que são clientes minhas que compram livros assiduamente. Também começou assim, eu fui uma vez, aí conversei em 5 minutos, outra vez já foi 10. Na outra vez a pessoa já se abriu, já começou a falar da vida dela, que estava acontecendo isso, eu pude sentar com ela, orar. Né, Senhor Jesus, aí na outra vez que eu fui, ela viu que teve resultado da oração, né, aí eu pude falar com ela uma palavra, ela já começou a pedir conselho, aí eu mostrei para ela um livro que falava daquilo ali. Naquele dia ela não quis comprar, eu voltei na outra semana, aí a pessoa falou assim, poxa, você ainda tem aquele livro que você me mostrou, porque você me falou, me arrependi de não ter pego aquele livro. Né, Senhor Jesus, aí foi, adquiriu aquele livro, adquiriu um outro livro. Né? E toda semana que eu voltava, praticamente a pessoa estava sempre um livro, sempre lembrava de alguém para presentear. Né? Senhor Jesus, poxa, eu estou lembrando uma pessoa, um amigo meu que está numa situação assim, que livro que você me indica? Aí eu indicava para ela um livro, ela ia lá, comprava o livro, dava de presente. Na outra semana eu falava, olha, dei o livro para aquela pessoa e tal, ela leu, aconteceu isso. Por só experiência, assim, muito boa, mas a gente precisa fazer o quê? Persistir. Né? Você volta ali, mas você precisa, né, ouvir o Espírito. Voltou ali, a pessoa não quer nada. Aí daqui a pouco você, não, nesse lugar já passei, a pessoa não quis nada, mas o Espírito vai falar com você. Não, vai ali de novo. Então a gente precisa estar sensível ao Espírito. Né? Ó Senhor Jesus, para isso que o Senhor ele fez tudo isso aqui, né? A misericórdia de Deus mudou a nossa condição. Né? E pode acontecer hoje também, né? Você está numa situação difícil e tal, e você volta para essa condição que você está ali, meio xoxo e tal. Senhor, não estou em condição de ser usado por Deus, mas é nisso aí que o Senhor quer, né, Senhor Jesus? Né, o Senhor ele quer nos usar, ele quer que a gente presente o corpo. Se você vê uma oportunidade e fala, Senhor, eis-me aqui, né, ó Senhor Jesus, é nisso aí que o Senhor pode mudar tudo, né? Ó Senhor Jesus, né, vamos nos apresentar, né? Senhor Jesus, espero que você esteja mais encorajado, né, a se aproximar de Deus, se aproximar das pessoas, né, se apresentar para o Senhor. Né, Jesus é o Senhor. Né, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça, né, de compartilhar, né, o vídeo, né, de orar ao Senhor, né, para que Ele te mostre pessoas, para quem Ele deseja que chegue essa palavra, para quem Ele deseja que chegue os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.